Bem, alunos, vamos lá ao último, dos 4 vídeos da nossa playlist do resumo. Esses slides aqui vocês já conhecem, certo? Então, novamente, visão geral, um ótimo texto, exemplo de revisão da literatura, dividido em 2 momentos, conceitos fundamentais eu não vou entrar, análise e discussão anterior aqui, Psicoterapia sócio-histórica também, interação social. Acredito que eu abordei isso um pouquinho no vídeo anterior, mas é uma boa coisa para a gente estar se relembrando. Técnicas de atuação. Então, o principal, o grosso desse artigo são as técnicas, em que a autora vai trazendo então um conjunto de técnicas a ser utilizado. Eu acredito que a técnica mais importante que movimente mais conceitos e de maneira mais aprofundada o saber é, no caso, a zona de desenvolvimento proximal, tornou-se uma das técnicas entre psicoterapeutas sócio-históricos mais utilizada. É importante a gente ter isso em mente porque ela usa a base do Vygotsky para a construção dessa técnica, e é uma técnica que de alguma maneira norteia todo o formato de interação do contexto do atendimento psicológico sócio-histórico, correto? Eu vou voltar um pouquinho então no aspecto teórico, lembrando então que a linguagem ela é uma mediação entre as coisas e os pensamentos. Então, a palavra cadeira, ela media a minha relação entre o meu pensamento sobre o que é uma cadeira e a cadeira propriamente dita, o objeto cadeira. E a palavra cadeira, ela serve de uma maneira de mediar, então, a minha relação imaginária com a cadeira e a relação da sociedade com a cadeira. Então, quando eu chego num consultório e falo cadeira, 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 o meu psicólogo vai entender cadeira, 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 mas como um mediador entre o objeto cadeira e a representação dele, em relação à cadeira. E aí essa diferença, então, entre a representação que o psicólogo tem e a representação que o paciente tem do objeto cadeira é ponto fundamental, Essa diferença entre a subjetividade, a subjetivação entre as diferentes pessoas. E essa diferença se dá justamente por conta do diferente local que eles estão inseridos histórico-socialmente, Então, a minha história de vida enquanto psicólogo faz com que eu olhe para o objeto cadeira a partir de um conjunto de significados que eu construí no decorrer da minha vida. Assim como quando um paciente fala objeto cadeira, ele está falando a partir de um conjunto de significados que ele construiu na vida dele. E aí a conversa, o diálogo, que é termo que é apresentado no nosso resumo, entre eu e o paciente sobre as nossas diferentes compreensões do objeto cadeira, faz com que tanto eu quanto o paciente mude a percepção do objeto cadeira, correto? Então, no exemplo que vocês me trazem, a forma de vivência do psicólogo, e de comunicação e de diálogo do psicólogo com uma pessoa que traz um sofrimento em decorrência de um isolamento social no ambiente escolar, vai refletir então nas compreensões que o psicólogo tem de isolamento social decorrente de uma situação escolar. E aí, a partir da interação entre esses dois sujeitos, que vai então possibilitar uma reinterpretação do isolamento social por parte do paciente. E de que forma o psicólogo vai atuar diretamente nessa relação na zona de desenvolvimento proximal. Ele vai atuar diretamente fazendo uma nomeação, uma repetição, uma marcação, generalização, ecoemocional, reexpressão por verbo. Então, tudo isso são técnicas possíveis que o psicólogo vai utilizar nesse espaço da zona de desenvolvimento proximal. Lembrando que cada psicólogo vai construir a sua própria a sua própria conjunto de técnicas, ele vai ter que criar o seu próprio
seu próprio estilo de atendimento, correto? Então, por um exemplo, para exemplificar para vocês, recentemente atendi um paciente que ele virou para mim e disse alguma coisa como tudo isso me traz muitas memórias muito dolorosas, e eu não consigo entender por que ninguém nunca fez nada em relação àquilo, sabe? Aquilo tá ali e ninguém nunca mexeu, ninguém nunca tirou, ninguém nunca fez nada, eu não sei nem por que eu nunca fiz isso. E já tínhamos 45 minutos de sessão e eu virei para ele e perguntei: por que você nunca fez isso? Né? E eu simplesmente repeti que tem o objetivo de produzir maior verbalização, ou mesmo para o sujeito perceber sua fala através do outro. Eu simplesmente repeti uma pergunta que ele se colocou, mas não respondeu, né? Então eu coloquei ele para responder a própria pergunta que ele mesmo construiu. Entendem? Então esse é um exemplo de atuação, certo? Acho que esse vídeo vai ser bem resumidinho, né? Gostei desse vídeo, acho que vou deixar assim. Até porque, né, já são 30 e tantos minutos de vídeo, eu tentei fazer eles mais rápidos, mas não consegui. Bem, gente, no mais é isso. Espero que dê tudo certo. Amanhã a gente tem Tira Dúvidas. Vamos fazer uma grande revisão, tá? Vou sentar e vou revisar tudo isso aqui com vocês também.